A Justiça do Distrito Federal marcou as audiências de instrução para ouvir as testemunhas do caso Elisamar. Não sei se você lembra desse caso, que foi no início desse ano e que resultou na morte de 10 pessoas de uma mesma família. O Rafael Cadengue vai contar pra gente o que será decidido nessas audiências e quando elas começam, hein, Cadengue, antes da gente relembrar esse caso. Pois é, Nila, mais uma vez, muito bom dia, né? Relembrar, infelizmente, essa que foi a maior chacina da história do Distrito Federal, né? Essas audiências de instrução estão marcadas para o dia 21 e 22 de junho. E durante essa audiência de instrução, um juiz vai ouvir testemunhas, averiguar, analisar todos os indícios, provas, o inquérito desta chacina que envolve a morte de 10 pessoas da mesma família, para decidir se as 5 pessoas aí que foram indicadas, denunciadas, né, que estão presas, responsáveis por esse crime, vão a júri popular. É assim que funciona mesmo, então, uma audiência de instrução. Claro, estamos falando dessas 5 pessoas, o Carlos Henrique, o Fabrício, o Horácio, o Gideon, que estão envolvidos, aí o Carloman também, que estão envolvidos na morte dessas 10 pessoas da mesma família, que aconteceu no final de 2022 para 2023. Me lembro que a gente passou pelo menos 2 semanas numa angústia danada, porque cada dia chegava uma pista mais bizarra do que a outra. Foram vários crimes com requinte de crueldade, todos eles foram cruéis. E a gente ficou muito chocado porque crianças também perderam a vida nessa história. E tudo foi para roubar dinheiro da família, terreno. Lembra pra gente esse caso, Cadengue? Pois é uma história muito complexa. Eu vou tentar até resumir para quem está em casa, relembrar também esse caso, porque toda a imprensa teve notícia do que estava acontecendo, toda a comunidade, a partir do desaparecimento da cabeleireira. Ela e 3 filhos, 3 crianças. Era a Elisamar. Então, a Elisamar desapareceu, a família deu queixa que ela estava desaparecida, assim como os filhos dela, 3 crianças. De repente, se descobre um carro queimado com todo mundo dentro, aí depois descobre outro carro queimado, tinham mais 2 vítimas lá dentro, possivelmente a esposa e a filha do pai, o patriarca dessa família. Aí começou a surgir um monte de prova aqui, outra lá, todo mundo desaparecido, né, Cadengue? Exatamente, amiga, desculpa, ao vivo é assim mesmo, a gente teve um pequeno problema de sinal, mas já estabelecemos aqui a conexão. O seguinte, e foi isso, você estava dizendo mesmo, tudo envolvia mesmo a chácara dessa família que fica ali na região do Itapuã. E o Marcos Antônio Oliveira, que era o patriarca dessa família, sogro da cabeleireira Elisamar, ele tinha já um relacionamento com o Gideon, com o Horácio, conhecia os dois que tinham feito trabalhos para ele dentro desse lote. E eles cresceram o olho, né? Cresceram o olho pelo valor do terreno que estaria à venda, também pelos valores aí que a família tinha em conta. E por isso planejaram tudo. E foram planejando assim, a partir, claro, do sequestro do Marcos Antônio, aí depois também, claro, do filho dele, o Tiago, da ex-mulher Cláudia, aí também da esposa, que é a Elisamar, dos filhos aí da família, ou seja, chegaram a 10 pessoas sequestradas, e pessoas que foram mortas de forma terrível, de forma covarde, crimes bárbaros, carros que foram encontrados incendiados, por exemplo, em Unai, outras pessoas que foram enterradas no cativeiro em Planaltina, até mesmo o corpo do filho do Marcos, é o marido da Elisamar, que foi encontrado em uma cisterna com o corpo da ex-mulher Cláudia e da filha dela, Renata. Então foi uma tragédia, um crime muito terrível que aconteceu aqui no DF, que com certeza está marcado na história, uma chacina. E agora, claro, a justiça vai decidir se esses criminosos vão ou não a júri popular. Cadengue, foram vários crimes num só. Tem crime envolvendo dinheiro, tem crime envolvendo morte, ocultação. Eu queria saber, assim, se dá pra gente resumir a quais crimes eles vão responder, o que foi identificado pela investigação policial. Sim, cada um dos participantes nesse caso, ele vai responder pelos crimes cometidos. Então, por exemplo, vou ler aqui porque é muita coisa mesmo. Olha, o Gideon Batista, por exemplo, vai responder por homicídio triplamente qualificado, viu, Neila? Aí o Horácio Carlos Pereira também por homicídio quadruplamente qualificado.
Tem também o Carlomando Santos, que vai responder também por homicídio quadruplamente qualificado. O Carlos Henrique, homicídio duplamente qualificado. E o Fabrício Silva Canhedo, por extorsão mediante sequestro. O Fabrício, ele que desistiu no meio da ação, depois de ver tudo que estava acontecendo, mas que era um homem que vigiava o cativeiro que ficava lá em Planaltina. Ou seja, esses 5 aí foram denunciados, vão responder por esses crimes e a justiça vai decidir se participarão de um júri popular ou não, de acordo agora com essa audiência de instrução marcada para a próxima semana. É um crime bárbaro, como eu disse, é a maior chacina registrada na história do Distrito Federal e que não pode, com certeza, nunca ser esquecida. A gente está acompanhando ainda esse caso e a gente volta, com certeza, nos próximos dias trazendo novidades. Viu, Neila? Tá certo. Me lembro até que eles ficaram com os celulares da família se fazendo passar por alguns desses integrantes, se comunicando, tentando tirar dinheiro. Foi um negócio muito bárbaro e está caminhando para um desfecho. Obrigada, viu, Cadengue?